Se você estava online nos anos 80, 90 ou 2000, você quase certamente consegue fazer um barulho de modem discado com a boca. É só um fato. Eu não vou, mas eu poderia se quisesse. Isso porque você costumava ter que realmente fazer algo para ir do offline para o online. Você tinha que discar com seu modem, e todos que tiveram essa experiência meio que gravaram isso na cabeça. Essa sensação de ir de não conectado para conectado. Seja por causa dessa nostalgia, a sensação do potencial ilimitado de login que costumávamos ter antes da internet se tornar uma fossa, ou por outras razões mais práticas, você pode querer usar um 2020. Além da nostalgia pela experiência de discagem nos anos 90, você pode ter nostalgia pela experiência de discagem nos anos 80, quando em vez de se conectar à internet, você estava se conectando a um sistema Unix, ou algo assim. Você também pode ter dispositivos que não podem ser realmente conectados em rede, sem o uso de um modem. Algumas coisas por aí. Não consigo nomeá-los de cabeça. Eles não têm Ethernet, não têm slots para cartão de memória. Não há como obter dados neles ou retirá-los deles a não ser por meio de uma porta de modem. E, finalmente, talvez você nunca tenha feito isso antigamente. Talvez você não tivesse conexão com a internet. Talvez você fosse muito jovem e gostaria de saber agora o que era todo esse rebuliço. Por todos esses motivos e mais, você pode ter pensado em comprar alguns modems e tentar fazê-los se comunicar. Mas sabia que havia problemas com isso. Não é tão simples quanto simplesmente comprar 2 modems e conectá-los com um cabo. Agora, talvez você saiba que isso não é possível, ou talvez você simplesmente presuma que não deve ser possível. Mas de qualquer forma, você está certo, não é? Você não pode simplesmente conectar 2 modems juntos com um cabo e fazê-los funcionar agora para evitar o inevitável. Comentário sim. Eu sei que o que acabei de dizer não é estritamente verdade. Há muitos modems que suportam um recurso onde você pode dizer ao modem para simplesmente assumir que há outro modem conectado a ele. Não procurar tom de descagem, não enviar dígitos, apenas conectar diretamente. E eu realmente não pesquisei muito sobre esse recursor. As razões para isso são: primeiro, que eu tentei e não consegui fazer funcionar. Segundo, que me disseram que não funciona em alguns modems, o que provavelmente é o motivo pelo qual não consegui fazer funcionar no meu. Além disso, na minha experiência, há dispositivos e programas que não jogam bola com esse tipo de abordagem. Você tem que enviar comandos especiais para o modem, para colocá-lo no modo correto. E muitos programas esperam enviar a sequência de discagem eles mesmos. Eles exigem que você insira um número de telefone e não aceitam um não como resposta. Então, eles simplesmente não podem ser instruídos a colocar o modem no estado certo para que isso funcione. Mas finalmente, e o mais importante para mim, eu acho que é super chatão. Quer dizer, parece inútil para mim. Se eu vou ter uma conexão entre 2 computadores, sem ter que passar por todo o processo adequado de discagem e conexão, então por que eu não uso um cabo de modem nulo? Então, por todos esses motivos, eu não pesquisei muito sobre isso. Ok, então como você consegue uma linha telefônica? Bem, a maneira mais simples de fazer isso é conseguir uma linha telefônica. Você simplesmente vai até sua companhia telefônica local e pede uma, mas você vai pagar algo como 30, 40 dólares por mês. E se você vai discar de um modem para outro, vai precisar de 2 linhas telefônicas. Ninguém quer pagar de 60 a 80 dólares por mês só para mexer em seus computadores antigos em casa de vez em quando. Então isso não é realmente um vencedor, certo? Então suponha que você queira fazer uma linha telefônica falsa. Bem, linhas telefônicas são objetos bem complexos. Elas fazem muitas coisas. A linha telefônica tem que produzir 48 volts de energia CC, vários tons diferentes, incluindo tom de descagem, tom de retorno de chamada, sinal de ocupado. Ela tem que reconhecer os dígitos de descagem e então completar a chamada, quando um certo tempo tiver decorrido. Ela tem que produzir um sinal de toque cheio, de 90 volts na outra extremidade. Então, tem que monitorar a linha para saber quando uma das 2 extremidades desligou. Você poderia construir algo que simulasse som. Como um amador, tenho certeza. Mas não vai ser fácil, direto ou barato. Você pode comprar dispositivos comerciais que fazem isso, chamados simuladores de linha telefônica, mas eles geralmente são bem caros, tipo algumas centenas de dólares ou mais, e meio grandes e complexos. Então é tudo muito para isso. O que você quer é algo pequeno, fácil de configurar e barato. E eu tenho o dispositivo certo para você. O dispositivo que eu uso para isso é um adaptador de telefone analógico Cisco SPA, 122 de voz sobre IP. Existem alguns outros dispositivos que podem fazer isso, mas este está prontamente disponível, e é muito barato. O propósito deste e de outros ATAs é permitir que você conecte dispositivos telefônicos convencionais a uma rede telefônica de voz sobre IP. Este é um Polycom VVShakes 410. Acho que é um telefone de voz sobre IP. E não é realmente um telefone no sentido que este cara aqui é. É como um telefone Sony de 1992 ou algo assim. E se você conectar isso a uma linha telefônica, você terá um tom de descagem quando pegá-lo, certo? A única coisa que ele contém é um alto-falante, um microfone e uma maneira de gerar dígitos. É isso. Este cara, por outro lado, apesar de ter o formato de um telefone, não é realmente um telefone no sentido que é. Este é um computador executando, acho que Linux, na verdade. E é essencialmente o Skype em uma caixa. Eu posso pegar o telefone e obter um tom de descagem e posso discar, mas esses dígitos não vão a lugar nenhum. O telefone não está conectado a nada quando eu faço isso. Ele está gerando esse tom de descagem internamente com o software e também está gerando os próprios dígitos. E então, quando eu realmente aperto o botão de descagem, ele gera um pacote de rede UDP e o envia pela Ethernet para onde quer que eu esteja ligando. Então você pode configurar essas coisas para falarem entre si em uma rede local. Mas se você quiser poder ligar para telefones normais, o que a maioria das pessoas faz, você tem que pagar um provedor de serviços de telefonia pela internet por um serviço que converte suas chamadas de voz sobre IP em chamadas de rede telefônica convencionais.
O propósito do ATA é lidar com a situação oposta, não como você faz um telefone VoIP e falar com um telefone convencional, mas como você faz um telefone convencional, falar como uma rede VoIP. Então, se você olhar aqui atrás, você verá que há dois conectores de telefone comuns, e então seus conectores Ethernet. Então, o que esse cara faz é produzir um facsímile de uma linha telefônica nessas duas portas aqui. Ele produz a voltagem e o tom de discagem e tudo mais. E então, quando você conecta um telefone nele e disca, ele recebe os dígitos, os traduz em uma chamada de voz sobre IP e os envia para a internet. É essencialmente a metade traseira de um telefone VoIP, que transforma sua voz em um fluxo de pacotes, e outras coisas sem a parte frontal, o monofone e o teclado de discagem, e tudo mais. Agora, esse dispositivo é menos destinado a conectar telefones comuns, embora eles funcionem muito bem, e mais para dispositivos que operam pelo sistema telefônico, mas provavelmente nunca serão atualizados para voz sobre IP, como máquinas de fax, terminais de cartão de crédito e modem. Se você obtivesse o serviço ITSP para esta coisa, poderia conectar seu modem a ele, e discar para qualquer outra pessoa no mundo que tenha um modem, ou até mesmo discar para um ISP discado. Eles ainda existem. O problema, novamente, é que você estaria pagando uma taxa mensal por isso. E quem quer fazer isso apenas para brincar em casa com seus computadores antigos? Tem uma configuração no meu site que vou vincular na descrição que explica como configurar este dispositivo para ligar diretamente entre suas próprias duas portas. Você conecta seu primeiro modem aqui, seu segundo aqui. Você diz com o número de telefone falso de qualquer um deles. A outra porta toca, eles atendem e é como se estivessem em uma linha telefônica real. Isso é possível porque esse dispositivo é basicamente tão inteligente quanto um switch de rede telefônica inteira. Ele só tem duas linhas saindo dele. Então, por causa dessa inteligência, poderemos ligar entre nossos dois modems sem serviços externos. E não teremos que pagar nada a ninguém. Deixe-me mostrar. Vamos ficar velhos e quebrados aqui. Eu tenho meu laptop Pentium 3. Seus modems estão conectados juntos através do ATA. Eu tenho o Doom 95 rodando em ambos e vou fazer uma ligação. E aí estamos. Aí está o Doom. Aqui está o outro cara. Ele está rodando muito devagar, porque aquele Pentium, rodando o Doom 95, realmente não consegue lidar com isso. Mas se eu esticar a mão aqui e atirar, eu me machuco aqui. Então estamos jogando Doom Overdial Up no estilo 1994. E agora, tendo demonstrado isso, vou desligar esta outra máquina, porque o disco rígido é muito barulhento. Ah, é muito melhor. Agora configurei este dispositivo para ligar entre suas próprias duas portas LAN. Então você pode usá-lo com dois computadores que estão na mesma sala. Mas você pode facilmente reconfigurar isso para ligar para outro dispositivo em um endereço IP diferente, o que permite que você o coloque em outro lugar na sua casa, na sua LAN ou na casa de outra pessoa. Se você estiver no ZUA e conhecer alguém na Alemanha que tem um desses configurado com um encaminhamento de porta do roteador apropriado, você pode ter um Deathmatch Internacional Doom. Uma experiência que provavelmente ninguém teve em 1984. Com as taxas por minuto da época, você teria pago algo como $US 300 por esse Deathmatch. Agora, dito isso, jogar é provavelmente o desejo menos comum que a maioria das pessoas que assistem a isso tem. O que você provavelmente quer fazer é colocar um computador na internet. Talvez você tenha uma máquina como esta da Dell aqui, que tem um modem integrado, mas não tem internet integrada, e você não quer ter que inventar uma placa de barramento, apenas colocá-la online. Ou talvez você tenha um Mac clássico, onde você pode obter uma placa Ethernet, mas elas são raras e caras. Contanto que você não esteja preocupado com velocidade. Esta é uma maneira razoável de colocar qualquer uma dessas máquinas na internet, se você só quer brincar. Isto é um pouco mais complexo, porque você precisa de uma segunda máquina para atuar como ISP neste relacionamento. Ela precisa ter um modem e também uma interface para sua rede moderna. Se você está procurando um endosso, eu não posso recomendar o Dell Latitude e 6420 para este propósito, o suficiente. É uma das máquinas mais recentes que eu conheço que tem um modem integrado. Agora, é claro que você não precisa de nada tão poderoso. Você pode fazer isso em qualquer coisa que execute Windows Server ou Linux Server. Na verdade, há um guia que eu linkei da minha documentação sobre como fazer isso com o Raspberry Pi. Mas eu não consigo fazer funcionar. Então, eu queria lhe dar o procedimento que funciona para mim. Eu uso o Windows Server para meu gateway de discagem, porque acho que ele é um pouco mais consistente. Acho irritante diagnosticar coisas no Linux, enquanto o Windows Server tem funcionado muito bem para mim. Ok, agora está inicializado. Posso simplesmente fechar a tela aqui. Então, configurei isso com serviços de roteamento e acesso remoto do Windows. E agora posso simplesmente discar para a internet. Estamos fazendo um handshake agora. Ele está autenticando com o usuário que criei aqui. E agora está obtendo um endereço IP. E por algum motivo, essa etapa leva eras. Leva uns 5 minutos inteiros. Demora muito para conectar. Meu protetor de tela ativado. Tudo bem, finalmente estamos conectados. Vou abrir o Internet Explorer aqui. E podemos esperar muito, muito, muito tempo, porque ele nunca se conectará ao mzn.com. Oh, meu Deus, ele realmente carregou. Toda vez que tentei fazer isso. Esta página da web ficou aqui por 10 minutos e nunca carregou. Ótimo, posso obter minhas notícias sobre o coronavírus aqui mesmo no meu Pentium 3. Ah, aí vamos lá. Esta experiência precisa de uma geração mais nova de navegador.
Esta experiência é geralmente o que você terá usando uma máquina antiga como esta, porque PIEs e JavaScript moderno, e assim por diante, não são suportados por nada que você possa executar em uma máquina desta época. No entanto, se você puder encontrar quaisquer recursos que sejam hospedados em HTTP simples e não exijam nenhuma dessas novas tecnologias, eles carregarão muito bem aqui. Aqui, por exemplo, está uma página no meu site que configurei para não exigir HTTPS, então posso realmente acessá-la aqui e ela carrega muito bem. E de fato, este é um dos principais propósitos que tem para me incomodar com toda a travessura de descagem. Se eu quiser mover um arquivo de 30 megabytes para esta máquina, o que já tive que fazer antes, não quero ter que trocar 30 discos para fazer isso. A conexão de escada pode ser lenta, mas eu posso simplesmente estacioná-la no canto e deixá-la fazer o que tem que fazer e voltar a ela em algumas horas quando terminar, em vez de ter que ficar sentado lá e alimentá-la com novos discos a cada 2 minutos. Então, por exemplo, eu tenho um ISO aqui que eu uso para testes de download de arquivos, certo? E isso começa dizendo que vai levar mais de 1 hora para baixar 40 megabytes, mas está acelerando. Tudo bem, agora estamos com menos de 45 minutos para baixar esse arquivo de 40 megas em um modem 33.6. O que é bem impressionante, mas isso é porque ele está indo a 15 kbs segundo, o que parece incrível para uma conexão 33.6. Acontece que eu não sabia disso até recentemente. Essa compressão de ISP para assinante era muito comum em conexões de escadas para obter melhor rendimento. Então, quando os dados do servidor chegam ao gateway do ISP, eles os compactam, enviam para minha máquina e então descompactam. O gateway do ISP é este laptop aqui. Mas agora algo que pode estar incomodando você é porque estou conectado apenas em 33.6? Ambas as máquinas têm modems de 56 com. Por que não estou obtendo uma conexão de 56? Se a sequência de handshake dial-up soou um pouco diferente do que você se lembra, pode ser por isso que você pode estar se lembrando de um handshake de 56, enquanto isso está fazendo apenas um handshake de 33C. Agora, 56 que estava em todo lugar, e ambas as máquinas têm modems de 56 pin. Por que não estamos obtendo a taxa de transferência total? Você realmente não precisa da taxa de transferência total para apenas brincar assim, mas ainda assim, você gostaria. Qual é o problema? Bem, não tenho tempo neste vídeo para entrar em toda a teoria do porquê não funciona, mas posso economizar seu tempo dizendo para você não tentar fazer funcionar. Isso nunca vai acontecer. As especificações que 92, que definem 56, que na verdade dizem que esse tipo de modem e a rigidez aqui e aqui são incapazes de originar um fluxo de dados de 56. Eles só são capazes de recebê-lo. Esses modems conversando entre si só podem fazer 33,6 por designar. As razões por trás disso são realmente complexas e exigem um monte de teoria e entendimento de como a rede telefônica funciona. Então ainda estou trabalhando em como condensar isso em um formato que funcione em vídeo, para que eu possa explicar a você sem exagerar. Pretendo fazer isso e espero que em um futuro próximo, junto com alguns outros vídeos que estou planejando sobre outras tecnologias de modem. Acontece que há um monte de coisas malucas que os modems faziam que a maioria das pessoas, mesmo as que estavam lá, não se lembram que eram possíveis. Se você ainda não fez, se você for em frente e se inscrever, isso me deixará saber que você está interessado em ver mais coisas como essa. E se você quiser me dar alguns trocados para me ajudar a pagar alguns dos equipamentos para demonstrar um pouco dessa tecnologia, seria ainda melhor. Há links na descrição onde você pode fazer isso, mas é tudo que tem para mostrar a você hoje, porque este não é um assunto muito interessante visualmente. Quer dizer, ei, o modem conectado. Não é como se você pudesse ver como ele está fazendo. Eu só queria que todos soubessem que eu fiz guias sobre como fazer isso, que você pode encontrar novamente na descrição. Se você fizer algo legal com essa técnica, seria legal me contar nos comentários. Mas fora isso, obrigado por assistir.